E aí, bem-vindo de volta a mais um vídeo da nossa UCP. É muito bom ter você aqui para aprender um pouco mais sobre os heróis e as heroínas dos tempos da Bíblia. Na semana passada, você aprendeu sobre o último juiz dos tempos da Bíblia. Você lembra quem era? Ele era muito forte e ele tinha um cabelo grandão. Isso mesmo, era o senhor Sansão. Sansão havia destruído uma parte do povo filisteu durante uma festa a um deus falso. Lembra aquele deus de mentira? E ele estava lá nessa festa e derrubou as colunas daquele lugar, fazendo cair o teto sobre a cabeça de todo mundo que estava lá. Se você quiser saber mais sobre essa história, você pode voltar lá no nosso canal e assistir, tá bom? Hoje nós vamos aprender sobre uma nova fase desses tempos da Bíblia. Uma fase onde surgiram os reis. O povo de Israel viveu por muito tempo sozinho, cuidando de si mesmo, organizando suas próprias leis, organizando suas próprias atividades. Os povos ao redor deles tinham reis. O povo de Israel, que constantemente errava, mentia e pecava diante de Deus, ficou sentindo inveja. Você sabe o que é inveja? Inveja é quando você deseja ter a mesma coisa que uma outra pessoa. Você deseja que aquilo que é da outra pessoa seja seu. O povo de Israel estava sentindo inveja daqueles que tinham reis para organizar o seu país, para organizar suas leis, e eles foram então ao profeta. O profeta era aquele que conversava com Deus e entregava para o povo as mensagens que Deus dava. O profeta ensinava a palavra de Deus. Então eles foram lá e falaram: uai, profeta, todo mundo tem um rei. Por que a gente não tem? Não, queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei. Mas eles não queriam qualquer rei. Eles queriam um rei que fosse forte, corajoso, que fosse bonito, que fosse o melhor rei. Então, de tanto insistir, o profeta foi conversar com Deus e ver o que Deus tinha para esse povo. Deus sempre ensinou o povo de Israel por meio do sofrimento, sabia? Quando o povo estava longe de Deus, vinha um sofrimento que eles percebiam: nossa, nós precisamos obedecer a Deus, e consertavam sua vida diante de Deus. Deus então permitiu que surgisse essa nova fase, a monarquia, a fase dos reis na Bíblia. Deus contou para esse profeta, o profeta Samuel, que ele já havia escolhido um rei. Esse rei seria dentre todos o homem mais alto. Então, se a gente olhasse assim, no alto, olhasse todos os homens juntos, esse homem era mais alto que todos. Do pescoço para cima não existia ninguém do tamanho desse. E Deus havia escolhido este homem especificamente para ser o rei de Israel. Eu estou falando do primeiro rei, o rei Saul. O rei Saul, quando soube que o povo de Israel estava procurando um rei, ficou assim meio curioso, mas as notícias correm rápido. O rei Saul soube que Deus havia escolhido ele, o próprio Saul, para se tornar rei de Israel. Ele sentiu medo, porque essa era uma responsabilidade muito grande. Constantemente o povo de Israel estava sendo atacado. Constantemente o povo de Israel se envolvia em guerras. Então ele ficou com medo e se escondeu quando o profeta Samuel estava procurando ele. O profeta Samuel saiu procurando por ele. Saul! Você viu o Saul? Tô procurando o Saul, Deus falou que ele vai ser o rei. Você conhece o Saul? Um moço alto, assim, maior que todo mundo, inteligente. Deus conversou com Saul. Falou em seu coração que ele era o rei escolhido. E quando nós obedecemos a Deus, ele cumpre os propósitos dele para nós. Saul então percebeu que não tinha por que fugir, não tinha por que temer. Deus sempre havia livrado o povo de Israel e agora faria o mesmo usando a vida de Saul. Saul então aceitou a coroação. Numa festa diante de todos, Samuel coroou Saul e agora ele seria chamado Rei Saul, o primeiro rei de Israel. Saul, como todos nós, também tinha deveres a cumprir. Ele também deveria obedecer às ordens de Deus. Por muito tempo, enquanto Saul obedeceu às ordens de Deus, o seu trabalho foi abençoado. Ele foi um rei bom, um rei bondoso, enquanto obedeceu a Deus.
no dia que Saul desobedeceu a Deus, foi uma catástrofe muito grande. Mas você só vai saber dessa catástrofe na semana que vem. Eu vou contar o que aconteceu depois da coroação do rei Saul. Agora nós estamos falando da monarquia de Israel, o tempo dos reis da Bíblia. Semana que vem vou te apresentar outro rei, você não pode perder, eu espero você, hein? Tchau!